Fala galera, tudo bem? Lincoln Bernardino aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Eu quero trazer para vocês uma passagem que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Só que eu vou ler um pouquinho mais para baixo. Nesse contexto, os discípulos estão num barco e aí começa uma tempestade. No entanto, Jesus não está no barco e ele vem andando sobre as águas e quando os discípulos reparam que tem alguém ali, eles começam a gritar, é um fantasma. E aí Jesus, naquele exato momento, já acaba com o medo deles. A partir do versículo 26 diz assim, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha isso. No exato momento que eles sentiram medo, Jesus já acabou com isso, já acabou com o medo. Ele não deixou enraizar aquele sentimento dentro deles. E olha a continuação. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Pedro, num temperamento totalmente sanguíneo, diz a Jesus, se é tu, então deixa que eu vá aí. E então, Jesus pega e fala, então vem, Pedro. Pedro desce do barco e vai ter com Jesus. Então, ele estava concentrado e focado em Jesus e vivendo, andando sobre algo que a gente não está habituado a ver acontecer. Ele estava superando as leis, né, da física. Então, ele começa a andar e, de repente, ele se perde. No meio do progresso, no meio do processo ou no meio do milagre, ele se perde, ele começa a prestar atenção no vento e o vento distrai ele. Nesse exato momento ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, a Bíblia nos mostra que ele grita, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente, mais uma vez, salva eles. Então, o que essa passagem nos mostra? Jesus fala ali que, por que duvidaste? Então por que a gente está duvidando de muitas coisas? Por que o nosso sentimento de medo, muitas vezes, ele cresce em nós de uma forma que a gente sempre duvida de que vai dar certo? Às vezes é uma palavra direta de Deus, alguém usou alguém para te entregar, usou uma ministração para falar com você, ou você estava tirando o seu momento de intimidade com Cristo, tirando o seu tempo de leitura, o seu devocional, e Deus fala ao teu coração, e você sabe disso, porque quem escuta a voz do Espírito Santo, quem sente, sabe disso, mas no processo acaba se distraindo e acaba duvidando. E eu te pergunto hoje, por que tu duvidas de que Jesus, ele faz com que você viva milagres? Jesus diz aqui, por que duvidaste em homem de pequena fé? Então, nós temos que ter a fé convicta nele. Nós precisamos acreditar no milagre, no sobrenatural de Cristo. E eu quero trazer mais um versículo para você que diz assim, em 1 João 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você quer ser aperfeiçoado em Cristo, se você quer ser aperfeiçoado no amor, não pode existir medo. Não dê lugar à brecha. Perdão, não dê lugar ao medo. Não abra brechas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Ele só vai te inibir de viver maravilhas. Eu acredito que muitas pessoas aqui, que estão assistindo, querem viajar, querem romper em ministério, querem viver confortavelmente. Tem muitas coisas, muitos sonhos. E a única coisa que vai fazer você de andar sobre esses milagres é o teu medo. A gente tem que estar com o coração e com os olhos fitos em Jesus, convictos de que Ele vai fazer. E Ele está fazendo. Então, não duvide, não tenha medo. E mais um versículo que eu queria deixar para vocês está em 2 Timóteo 1. Diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que habita em você não é de covardia, é de poder.
e o poder de quê? De viver maravilhas, de viver coisas sobrenaturais. Então creia na palavra do Senhor, creia no que Deus tem reservado para você e busque mais cada dia. Em Salmo 23, Davi fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós precisamos acreditar e agarrar nessa palavra de uma forma que nunca mais ela saia da nossa mente. Porque no momento ruim da nossa vida, que acontece e é comum acontecer, nós precisamos saber para onde ir. Como Pedro soube para onde ir, ele gritou no meio do processo que ele estava com medo, se perdendo, afundando, ele gritou para alguém. E nós precisamos gritar para Jesus também. Mas o que acontece? Muitas vezes nós estamos vivendo milagres e de repente acontece algo. E nós não entendemos e ainda não buscamos a nossa salvação em Cristo. Não pedimos para Ele nos salvar do que está acontecendo. A gente duvida e a gente busca resolver da nossa forma. Não vá por esse caminho. Busque sempre em Cristo, olhe sempre para Cristo e tenha fé em Cristo. Ele já venceu por você, mas Ele espera que você continue a sempre avançar, ter fé em propagar o reino e em cumprir o ID. Bom, essa era a palavra que eu queria deixar. Espero que tenha te ajudado. Se fez sentido para você, mande para algum dos seus amigos. E valeu, falou, até mais.